Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Depois de 6 pregões consecutivos de queda do mercado norte-americano, S&P, Nasdaq, Dow Jones, a gente vinha comentando, né, como o mercado renovando mínima, mas existia aquele cenário de sobrevenda, que o risco-retorno, pelo menos para um repique, era favorável, historicamente, olhando o gráfico diário, o gráfico semanal, né, que olhando a curva de juros, realmente o mercado vem precificando um aumento, mas tinha um exagero um pouco grande aí da parte da curva de 10 anos, né, que é a referência para todos, né, para qualquer modelo de precificação de ação ou referências mais clássicas na questão de custo de oportunidade de renda fixa, né. E aí, hoje pela manhã, na madrugada, o S&P chegou a cair 1%, por quê? Esse título de 10 anos dos Estados Unidos, a Treasury de 10 anos, bateu 4%. Né? Então, imaginando aí que a taxa de juros vai ficar por um bom tempo, esse ano, ano que vem, e né, se você colocar ali na curva de juros dele, você consegue entender que a taxa de juros vai ficar estável ano que vem e também 2023, 2024. Né? Então, que parece ser um exagero, né? Pensando que, assim, tudo bem, tem a questão da pressão inflacionária, é bastante importante, tudo, mas não estamos falando de um país subdesenvolvido ou emergente, é um país desenvolvido. Né? Então, tinha um exagero um pouquinho grande aí em relação a isso. Não é algo assim impossível de acontecer, mas pouco provável, né? Ainda é pouco provável, ainda levando em conta toda a questão da desaceleração da economia, né, norte-americana, global, aumento de juros, né, mesmo a questão da questão inflacionária por aqui, né, a mesma ideia. E aí, essa curva de juros, né, essa de 10 anos, ela estava em 4, está fechando o dia aí próximo de 3,7, então uma queda expressiva, e isso, somado a esse ponto do S&P, do Nasdaq, do Dow Jones, né, mínimas do ano, IFR sobrevendido, abriu espaço por uma recuperação, né, as bolsas norte-americanas subindo 2%, e isso, né, ajudou a bolsa brasileira, não ajudou tanto, né, mas em termos percentuais, né, aqui a gente está fechando com uma alta de 0,25, uma ligeira alta, muito por conta de Petrobras, né, Petrobras aí caindo 1,5%, chegou a cair 2%, por conta dessa questão do cenário político, né, ontem, assim, mais uma vez, a questão política justificando uma correção, mas vamos pensar assim, né? A gente está falando do papel que foi destaque de alta do ano, subiu muito, muito. E uma correção é natural, né? Esses ruídos políticos, de fato, traz estresse. Né? E no caso foi que o Lula, que está liderando as pesquisas, falando que é contrário à política de preço da estatal, mas a gente vem observando no próprio governo Bolsonaro quão difícil é mudar esse estatuto, quão difícil é mudar tudo isso. Não é tão simples chegar lá e fazer, né? Não é tão simples assim, já se mostrou isso. Tanto que o papel subiu muito por conta disso. Tem um desconto em relação aos seus pares por conta dessa questão política? Tem. Pode subir ainda mais? Pode subir ainda mais. Mas assim, essa correção que está acontecendo agora, na minha visão, tem que eu falei, uma queda com relação à realização de lucros depois da forte alta do ano. Tem uma questão que essa queda do petróleo, né, dos combustíveis, tudo isso reduz o potencial de receita para esse segundo semestre. Deve ser um semestre excelente, mas não deve ser igual ao primeiro semestre. Então isso, né, você corrige um pouquinho no preço, mas voltou para os R$27 é compra. Então para mim, assim, na minha visão, correção natural, obviamente traz esse ruído de curtíssimo prazo, tudo, mas né, já vem se provando por uma A mais B e ao longo desse ano que essa questão da política de preços não é tão simples assim de mudar. Né? Mas mesmo assim, Ibovespa subiu 0,25, respeitou 108 mil pontos. Isso é muito importante, a gente vai entender um pouquinho mais no gráfico. Mas para fechar essa parte macro, né, como eu falei, essa questão da redução da aversão ao risco nos Estados Unidos, né, investidor estrangeiro é o que domina o mercado, né, financeiro, aqui, a B3, né, por conta do volume, do giro que traz, né, esse movimento, querendo ou não, é um movimento importante antes
desse final de mês, né, fechamento de mês, mais de 2 dias relevantes de agenda econômica. Amanhã, 9h30, né, PIB norte-americano referente ao segundo trimestre, é a última versão. A expectativa é por uma queda, uma retração de 0,6, né, na passagem do primeiro para o segundo trimestre. Então, amanhã vai ter o PIB. E na sexta-feira, que vai ser o dia que vai mudar, acredito que vai trazer bastante volatilidade, que vai ser o PCE, né? É o índice de preço, a inflação ao consumidor, mais acompanhada, né? Esse índice de inflação ao consumidor, esse PCE, é o índice mais acompanhado de inflação pelo Fed para tomada de decisão. Ele é um pouco atrasado, né? Ele é um pouco mais trabalhoso, ele tem umas métricas, enfim. E então ele vai sair referente ao mês de agosto, de julho para agosto, e a expectativa é para uma alta de 0,2. Não ficaria surpreso se ficar um pouco abaixo do esperado por conta da pressão dos combustíveis, né? Os combustíveis caíram bem nesse processo. Enfim, é um dado importante, mas é um dado bem atrasado, né? Vamos ver como é que vai ser a reação do mercado. Com certeza, né? Amanhã o PIB deve trazer volatilidade, mas sexta-feira vai definir se o mercado norte-americano consegue se sustentar acima dessa última mínima, a gente vai dar uma olhada aqui no gráfico, ou vai perder de fato, seguir esse movimento de queda e fechar o mês bem no negativo, tá? Então é isso, né? O mercado tirou um pouquinho do risco da conta, é uma questão de risco-retorno, né? Não acho que vai mudar drasticamente o cenário, é uma questão de ajuste. O mercado ele sempre trabalha muito otimista, muito pessimista. Então ele vinha e encontrou um alento por enquanto, tá? Então, e é isso que a gente vem observando e quer capturar isso no mercado brasileiro. Por quê? Lá fora está no suporte importante, aqui, só que lá fora não está em tendência de alta no curtíssimo prazo. Aqui nós estamos no suporte importante e em tendência de alta no curtíssimo prazo. Então, as compras são bem-vindas nesse momento. Então, você está de olho em alguma posição, em algum papel. O fechamento de hoje foi um fechamento importante para o início de uma recuperação da bolsa. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Vamos lá? Bom, começar aqui com S&P, né? Hoje também renovou mais uma vez mínima do ano. Mínima do ano hoje, a mínima do ano, né? Renovada 3.600. Então, 3.600. Então, ponto, é a nova mínima do ano. A gente está falando, né? Dos níveis lá do começo, né? Aqui. Lá do ponto rompido em outubro do ano passado, que abriu caminho para todo esse movimento de alta. Então, é um suporte extremamente importante também do semanal, né? E aí, a gente tem esse sinal de reversão que, como eu falei, vai depender muito de... Amanhã tem o PIB, mas sexta-feira o PCE vai ser definitivo se o mercado vai fechar com esse sinal de reversão ou não, tá? Eu acredito que sexta-feira vai ser definitivo. Como eu disse para você, no cenário gráfico está muito esticado, está muito sobrevendido, o IFR está em níveis de compra, né? Esse nível histórico de compra aqui, né? Onde é sinalizado o fundo. Então, o risco-retorno, como a gente foi comentando, é para compra. Vai confirmar a esquerda de reversão? Não sei, mas arma na cabeça é compra. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do mercado. Importante que o fechamento de hoje foi com candle de reversão robusto, com forte volume na compra e em um cenário de sobrevenda. Então, faz sentido sim, é uma recuperação para a bolsa norte-americana. Isso reduz a aversão ao risco e pode favorecer o mercado como um todo. Como a gente pode observar aqui, o VIX, que é o índice do medo, né? Deixa eu colocar ele aqui no mês em linha, né? O VIX, aqui é estudos de 2008, deixa eu te apagar isso aqui. O VIX, né, ele está acima da média dele. Então o mercado está realmente estressado, está bem estressado, né? Isso aqui representa que é o índice de estresse do S&P, é um índice que é baseado nas opções, enfim, é o índice do medo. A gente pode observar, ele está bem estressado. Então o mercado está num pico de estresse
né? Não sei se é o pico de estresse, mas a gente está chegando nos níveis, né? Aqui, ó, né? Chegando nos níveis aqui de 2020, né? No pico de, não é o pico de estresse de 2020, mas estamos chegando nos níveis de 2020. Enfim, há de se pensar se estamos num nível de estresse igual de 2020. A questão da curva de juro é algo bastante importante, mas aparentemente o risco-retorno, como a gente vem comentando assim, está apontando que o mercado deu uma exagerada. Deu uma exagerada. Vamos ver. O sinal gráfico foi dado pelo S&P, né? Vamos dar uma olhada no EWZ já que nós estamos por aqui. Vamos ver como é que foi o fechamento aqui. Velas, né? Ó, o EWZ é a mesma coisa que o nosso querido Ibovespa, respeitando o principal suporte, né? No caso aqui foi o último topo rompido na faixa dos 29 dólares. Então vamos falar do nosso mercado, vamos falar do nosso Ibovespa. Ibovespa, como eu disse, ó, veio o leilão, né? Fechou no 0 a 0, né? Uma alta aí ficou no 0 a 0. Ponto é esse, o mercado fechou no 0 a 0. Deixou um candle de reversão, isso é bastante que a gente vem falando, né? Então, estamos numa tendência de alta no curtíssimo prazo, estamos numa região de fundo, né, 108, por onde passa a média móvel de 72, então nós temos uma referência de suporte bem importante, volume na compra dentro da média, então beleza. Não temos um cenário de sobrevenda, né, e o ABV não tem nenhuma divergência, né? Tá aqui no mesmo lugar, né? Então, se a gente olhar os 60 minutos, isso aqui que me chama muita atenção. Olha o quanto de candle de definição que foi formado hoje em 60 minutos, mostrando que aqui o mercado, né, tem dúvidas com relação à manutenção desse movimento de baixa, né? E se a gente olha aqui, ó, o ABV ele está seguindo também o preço, sei que não tem nenhuma divergência, tal, o IFR também não tem nenhuma divergência, mas o IFR está sobrevendido, né? Está numa região de sobrevenda junto com o preço. O IFR sobrevendido em 60 minutos em um mercado que está em tendência de alta no curtíssimo prazo, sugere pelo menos um repique, né? E essa é a expectativa, né? Voltar aí pelo menos para 110, 111 mil pontos, e aqui tem que ficar esperto para zerar, fazer parcial esses 113, 114 mil pontos, tá? Então, se o mercado fechar acima dos 109 mil pontos amanhã, vai confirmar esse candle de reversão, né? Vai confirmar mais uma vez esse sinal de compra que vem sendo dado ao longo desse mês e caminho aberto para 111, 114 mil pontos. E aí, se você está de olho nos papéis, né, blue chips, essas coisas, setores que você quer entrar, vale a pena buscar essa oportunidade de compra, tá bom? Petrobras, né, como a gente falou, até a questão política, mas graficamente a gente tem um pivô de baixo, né, quando eu perdi esse 30-20. Papel, como eu falei para você, esse ano subiu 53%. Pô, tem que ter uma correção, cara. Natural uma correção. Ah, ruído político, não sei o que. Cara, natural, né? O papel sumiu muito esse ano, está fazendo uma correção natural e que vai ganhar muita força essa correção se fechar abaixo da mínima de hoje, que é o 28,58. Por quê? Vai perder essa média móvel de 72. O pivô de baixo no curtíssimo prazo, que é bem mais forte que essa média nesse caso, né? E também em vista do como está esticado no semanal, ele vai ganhar força. E aqui, voltou para esse 27,50, R$ 27 abrirá uma nova oportunidade de compra para o papel. Vale, né, respeitando mais uma vez R$ 68, precisa se consolidar acima dos 70 para ganhar força na compra, tá? Aí, por exemplo, BOVA11, né? Também deixou candle de reversão. Se confirmar esse candle de reversão, abre espaço para uma recuperação. É um dos calls que podem ser feitos, né, para aproveitar esse sinal de reversão que foi formado pelo Ibovespa. Beleza? Bom, destaque de alta de hoje é um papel que a gente comentou lá, né, no grupo do Infobolsa, né? É um dos cases que a gente tem lá no grupo do Infobolsa. Marco Polo subiu 8,5%, né, confirmou o rompimento do 2,70 e a gente vinha comentando dessa possibilidade de alta para o papel em vista, né, de todo o cenário de recuperação. Enfim, no sábado pela manhã eu mandei
uma lista de empresas para a gente monitorar para compra, né? E Marco Polo estava nessa lista, o papel confirmando a expectativa positiva. E o que foi de notícia nova? A empresa confirmando 220 ônibus BRT no Rio de Janeiro, então a empresa segue aumentando suas entregas e também, né, por conta disso, a produção de veículos, carrocerias no Brasil melhorando bastante. E o papel, querendo ou não, apesar dessa alta recente aí, ainda está barato em termos de múltiplo. Nova oportunidade de compra? Retorno do 7,70, 7,75, 7,75, 2,70, 2,75 abre uma nova oportunidade de compra, né? Lembrando que o papel ainda está nos níveis ali de 2020, né? Ainda tem um espacinho. Obviamente que não dá para pensar em compra aqui no topo, né? Não dá para pensar em compra no topo. Tem que esperar um pullback, tem que esperar um pullbackzinho, mas é um papel que a gente gosta muito, muito mesmo. Cyrela, né, teve uma revisão de compra pelo Credit Suisse, comentando que o setor de construção, por conta dessa reversão da curva de juros, é um dos favorecidos, né? Isso a gente já vem falando sobre isso. Mas o que chama a atenção é que eles estão projetando uma redução de custo, né, por conta do INPC, e que provavelmente vai favorecer mais as empresas de médio do setor de construção de média renda, né? Classe alta, média, classe ABC, ABC. Então, assim, AB, na verdade, classe B, caramba, é classe BC, A é A, né? É BC. Então, e onde a Cyrela está bem inserida, né? Então, sugerindo essa melhora operacional e aí abrindo espaço para uma recuperação hoje. Rafael, você compra a Cyrela nesses níveis? Você gosta de Cyrela? Adoro. Você tem Cyrela na carteira? Na sua carteira? Não. Na carteira do Infobolso também não. Infelizmente, na minha carteira eu não consegui ver, observar uma compra tão clara aqui nesses R$14. Estava de olho em outras empresas, né? Mas sem dúvida nenhuma, se voltar a fazer um pullback mais forte, eu vou comprar a empresa. A empresa está muito bem posicionada, tá no setor, eu quero ter exposição ao setor, só quero ter um preço melhor. Só isso. Não quero sair correndo atrás do preço. Beleza? Bom, falando de destaque positivo, setor de educação, né? Essa questão, o Lula comentando também da questão do FIES, tudo isso. Isso é muito bom para o setor de educação em geral, né? E aí, Equatorial, Edux subindo 11,40%, Ser, né, subindo 12%, papéis que estão, querendo ou não, estão batidos e com short squeeze gigantesco, né, o setor de educação. Então, acabou resultando nesse movimento de alta, tá? E do lado negativo, chamou bastante atenção BB Seguridade, tá? Sinceramente, eu não vi nada, não vi nada. Talvez tenha saído alguma coisa agora pela noite, enfim. Mas chamou atenção, né? Porque vai confirmar esse candle de reversão no semanal, provavelmente, né? E esse topo duplo. E é um topo duplo importante, porque nós estamos falando de um topo duplo na máxima histórica do ativo, né? Que é essa região dos R$30. Então, de fato, se for para pensar em topo, seria por aqui, né? Agora, quais seriam os pontos para uma possibilidade de compra? Pelo semanal já está muito próximo, que é esse R$27, que é para onde passa a média móvel de 21 do diário, do semanal. E também por aqui, né, se a gente observar aqui, ó, esses R$27, é o fechamento do gap, desse movimento de alta de agosto, e por onde passa a média móvel de 72 do diário, tá? Então, aqui, teoricamente, o papel deveria segurar. E como está em forte tendência de alta, existe a possibilidade aí de uma recuperação do ativo, né? IFR está numa região de sobrevenda, né? E um papel que está em tendência de alta. Então, chama a atenção para quem gosta do ativo. Enfim, vale a pena ficar de olho. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Vamos ficar atento aí amanhã
o PIB norte-americano. Vamos ver como é que vai ser esse comportamento das bolsas norte-americanas que estão influenciando esse humor por renda variável pelo mundo inteiro, né? E se o Ibovespa consegue sustentar acima dos 108 mil pontos. Beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até mais.